Olá, bem-vindos à quinta aula do curso de Extensão à Distância, Olimpíada Brasileira de Linguística, oferecido pela Universidade Federal do Acre e ministrado por mim, a professora doutora Michele Calil dos Santos Alves. Eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Acre, campus Floresta. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir juntos a prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Linguística do ano de 2018. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer quando está fazendo as questões da prova da Olimpíada Brasileira de Linguística é não se assustar e manter a calma. Para fazer as questões, você não precisa conhecer as línguas das questões ou linguística. Basta o seu raciocínio e o seu conhecimento de mundo. Porém, quanto mais de linguística você souber, você vai se sentir mais confortável para fazer as questões, tá? Você também não precisa utilizar a internet para pesquisar informações ou muito menos descobrir qual é a resposta correta. Então, basta você confiar em si mesmo, se desafiar, né? E, se divertir, né? Com a linguística. Então, é claro que no início você vai sentir um pouco de dificuldade, porque você não está acostumado a fazer esse tipo de questão, que na verdade é um quebra-cabeça, né? É um puzzle. Mas com o tempo e com a prática, você vai sentir mais facilidade e vai ganhar mais confiança para fazer as questões, pode acreditar. Então, a gente vai começar pela questão 1, tá? Novamente, essa é a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Linguística do ano de 2018. Você vai encontrar essa prova no site oficial da Olimpíada Brasileira de Linguística. Então, na número 1, nós temos a seguinte questão. Ao navegar pela internet, podemos encontrar socioletos com diversas ortografias, que seguem regras alternativas às palavras do português. Muitas vezes, essas outras formas de escrever misturam outros caracteres além do alfabeto convencional. Letras de diferentes sistemas de escrita, números, arroba, barras, chaves, cifras, entre outros. Embora todas essas escritas possam coletivamente ser chamadas de internetês, os diferentes sistemas também recebem diversos nomes, lit, michuguês, tiopês, etc. Qual alternativa possui uma palavra com lógica linguística diferente das outras duas? E aí você tem aí 5 alternativas, A, B, C, D e E. Então, você precisa descobrir qual é a alternativa que tem o processo de formação de palavras diferente das outras duas palavras, tá? Então, nós vamos alternativa por alternativa. Então, na letra A, vocês têm V, O e 6. Então, a palavra é vocês. 9, dá e 10, novidades. O 4 e o ever, forever. Então, qual é o processo de formação de palavras aqui? A gente está misturando letras e números, mas nós estamos aproveitando a sonoridade, né, de cada número. Então, a pronúncia 6 é a mesma pronúncia da sílaba 6, que forma a palavra vocês. E por aí vai, né? O mesmo acontece para 9, que é a mesma sílaba, no caso, são as mesmas duas primeiras sílabas da palavra novidades, né? 10 vai ficar, então, na última sílaba de novidades. 10, né? Novidades. E aí o for, o número 4 em inglês, né? No caso, formando a palavra forever, tá? Então, no caso, é a mesma estratégia para as três palavras. Estamos utilizando o reaproveitamento, né, das pronúncias dos números para formar as palavras. Na letra B, a gente tem BFF, Best Friend Forever, né, melhor amigo para sempre. BBS, Be Back Soon, ou seja, volte logo. RSVP, responder s'il vous plaît, responda por favor. Então, é a mesma estratégia, né? Então, são siglas. A gente está pegando as iniciais, né, de cada palavra para fazer uma nova palavra, certo? Então, não é a letra A, não é a letra B. Vamos ver agora a letra C. Na letra C, novamente, nós temos letras e números misturados, mas diferente da letra A, nós não estamos nos apoiando na pronúncia desses números, na sonoridade dos números, estamos nos apoiando na forma dos números. Então, ali o 4 parece um A, né? O 5 parece um S, o 7 um T e o 3 um E. E aí a gente forma a palavra castelo. Passarelas da mesma maneira, a gente está aproveitando a forma dos números, né? Gatos, você tem o número 6 ali como um G, né?
e o zero como um O. Então, a gente está formando palavras a partir da similaridade que a forma dos números tem com as letras do nosso alfabeto, tá? Então, é a mesma estratégia para as três palavras. Na letra D, a gente tem 22K, que no caso pode ser tchutchuca, mas no meu vocabulário seria 22.000, né? Então, no inglês, quando a gente coloca o K depois do número, significa 1000, tá? Então, 22K, 22.000. OMG, que é Oh My God, né? Então, é, é uma expressão que é bastante conhecida, né? E a gente também tem, na terceira palavra, a mesma estratégia que foi utilizada na letra C, né? Ali você está aproveitando, no caso, a similaridade da forma dos números às letras do nosso alfabeto. Então, aí você tem o 4 como a letra A, né? O 3 como a letra E, o 1 como a letra I, e aí a gente tem a palavra areia. Já na letra E, você tem ali um alfabeto estranho, né? Alfabeto cirílico, mas que algumas letras do alfabeto cirílico parecem com as letras do nosso alfabeto, né? E aí a gente consegue formar as palavras horta, alô, Brasil e enigma, certo? Mas essas palavras estão seguindo a mesma estratégia, né? Então, são todas seguindo o alfabeto cirílico. Lógico que a gente então vai considerar a letra D como a nossa resposta correta, porque a gente na letra D tem uma mistura, né, de processos de formação de palavras. Então, na primeira palavra, 22K, né, para alguns seria tchutchuca, né, seria uma estratégia da letra A, mas para mim seria mais a questão mesmo da abreviação do número, né. Oh my God seria a questão que nós vimos na letra B, que é nas siglas, né, das iniciais de cada palavra. E areia seria a estratégia utilizada na letra C, né, de aproveitar a forma dos números para formar as palavras, certo? Então a resposta correta é letra D. Segunda questão. Veja o clipe abaixo. Aí nós temos aí um link para vocês acessarem no YouTube. Vocês precisam ativar as legendas em português para poder entender a música, tá? Nós não vamos assistir a música aqui porque ela é um pouco longa. De acordo com o que aparece na música e na legenda, as traduções de calmo, tama, tempo e gato são, respectivamente, e aí a gente tem os caracteres em japonês, tá? Então vocês vão assistir a música com a legenda em português e aí vocês vão procurar as palavras em japonês para calmo, tama, tempo e gato, tá? Então, o que vocês devem fazer? Ou vocês vão pausando, né? Ou vocês vão pausando a música, é, conforme for aparecendo a palavra e vocês anotam, no caso, os caracteres daquela palavra, ou vocês fazem um print screen. Foi o que eu fiz. E aí, quando você tem aqui a palavra calmo, né? A palavra calmo aparece nessa parte da música. Então, eu fiz um print screen e aí eu vi que esses caracteres aqui em japonês significa calmo, tá? Esse é facinho de descobrir. Então, para Tama, eu achei na música a frase chamados de Tama. Porém, quando eu olho, né, para a tela, tem vários caracteres e aí eu não sei qual é o caractere para Tama. Então, eu preciso achar na música uma frase que seja bastante parecida, né, com essa chamados de Tama. E aí eu consigo descobrir, né, através de comparação, de fato qual é ou quais são os caracteres para a palavra tama. E aí, logo depois dessa parte, vem a frase chamados de pote. E aí, eu tenho aqui os cachorrinhos, né? E eu tenho, de fato, o que a gente chama de dissociação de fatores, né? Então, você tem ali uma frase que é praticamente igual à outra, mas que se diferencia em apenas uma coisa, né? Um item, que no caso é a palavra tama ou a palavra pote. E aí, então eu vou comparar. Então a gente percebe que
Na parte da direita da tela, nós temos os mesmos caracteres e na parte da esquerda nós temos caracteres diferentes, né? Então, provavelmente a diferença está aqui. Então, pote seria mais ou menos esses caracteres e tama esses caracteres, tá? A próxima palavra é o tempo. Então, eu tenho na música esses caracteres aqui e a tradução é o tempo. Mas aí eu não sei se tem qual é a palavra para tempo e qual seria de fato o que corresponderia ao nosso artigo definido, né? Então eu procuro uma outra frase, também seguindo a questão da dissociação de fatores, né? Uma outra frase bastante parecida que só altere em uma palavra, para eu poder então fazer a comparação e distinguir o que é o que, né? Então eu tenho nessa música também a frase o mundo, né? E aí então eu consigo comparar. Então vocês podem perceber que os últimos dois caracteres são iguais. Então provavelmente é o que nós chamamos aqui de o, né? O artigo definido. E os dois primeiros caracteres são diferentes, né? Então seria aqui aqui seria tempo e aqui seria mundo, né? Já a próxima palavra é gatos, né? Então, novamente eu tenho aqui a frase, por alguma razão os gatos são, e aí são muitos caracteres, e aí então eu preciso encontrar uma outra frase em que tenha bastante similaridade com essa, né? Para a gente poder então dissociar o que é o que, né? E aí a gente tem, por alguma razão, os cachorros são. Então, as frases são praticamente iguais, exceto por uma palavra. Então, comparando, eu consigo saber que, na verdade, gatos seria esse caractere, né? E cachorros esse caractere, porque o resto da frase é igual, certo? Nas duas telas. Ok. E aí, juntando os caracteres que eu descobri, eu percebo que a alternativa correta é a letra D, tá bom? Vamos então para a questão 3. No português brasileiro, as vogais são representadas por 5 letras, mas em termos de pronúncia há um número muito maior de vogais. Por exemplo, as letras E e O correspondem cada uma a pelo menos 2 vogais diferentes. Então, nós temos 5 letras, né? 5 grafemas vocálicos, porém, em sons nós temos mais do que 5, porque a letra E pode ter 2 sons, o E fechado e o E aberto. Repara aqui no símbolo fonético, tá? No caso aqui, né, nós estamos falando de fonemas, né? Então, o E e o E. Já a letra O pode ter 2 pronúncias, o O e o O, fechado e aberto também, certo? Então, diante disso, vamos ver aqui os exemplos. A palavra ovo, por exemplo, apresenta o som O fechado, enquanto porta apresenta o som O aberto. Agora, observe as vogais dos verbos nas duas colunas. Qual afirmação abaixo corresponde a uma descrição adequada do que acontece entre essas formas verbais? Então, na coluna 1, a gente tem relatou, parcelou, atropelou, elaborou, apelou, selecionou. Na coluna 2, revela, parcela, apela, congela, atropela, celebra. Então, vocês percebem que no passado, né, no pretérito perfeito, nós vamos ter o E fechado, né? Relatou, parcelou, atropelou, elaborou, apelou, selecionou. Na coluna 2, nós temos o presente do indicativo, perdão. E aí nós temos o E aberto, né? Revela, parcela, apela, congela, atropela, celebra. Então, vamos aqui às nossas alternativas. Letra A. No presente, a vogal E, na sílaba tônica, a mais forte, tem som E, enquanto no pretérito perfeito, a mesma sílaba, não mais tônica, tem a vogal E com som E, fechado. Isso é verdadeiro, né? Então, aqui no presente, nós temos a vogal tônica, né? No caso, a sílaba tônica com a vogal com o som aberto, né? Revela, parcela, apela, congela, atropela,
celebra. Já na coluna 1, no pretérito perfeito, os és todos têm o som fechado e não é uma sílaba tônica, tá? Na coluna 2, todas as ocorrências de E são pronunciadas como E. Falso, né? Todas as ocorrências de letra E são pronunciadas com o E aberto e não com o E. A distribuição dos sons E e E não segue nenhum padrão específico, dependendo de cada verbo e de cada conjugação. Falso, porque a gente viu sim que segue um padrão, né? Então a gente tem aqui pretérito perfeito, as vogais fechadas, e presente, as vogais abertas. Letra D. Existem duas classes distintas de verbos, os que mantêm a letra E pronunciada como E em suas diferentes conjugações e os que mantêm a letra E pronunciada como E. Isso também é falso, porque a gente viu que não se mantém pronúncias, né? Para todos os verbos você tem a mudança da pronúncia de acordo com a conjugação e o tempo verbal, né? Letra E. A letra E em posição pré-tônica, logo antes da tônica, tem sempre o som E, independente da região do Brasil em que é pronunciada. Então, aí que vem a pegadinha, né? A letra E também é falsa. Então, no meu dialeto, essas vogais vão ser fechadas. Então, é relatou, parcelou, atropelou, elaborou, apelou, selecionou. Porém, no dialeto do Nordeste, nós vamos ter essas vogais abertas. Então, vai ser relatou, parcelou, atropelou, elaborou, apelou, selecionou. Todas vão ser abertas também. Então, a letra E é falsa, logo, só encontramos uma verdadeira, a letra A. A resposta correta é letra A, ok? Vamos para a quarta questão. Então, nós temos aqui um diagrama, no caso, são diagramas que têm pontos de interseção, né? E aí, a gente tem assaltantes dizendo chão, 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 todo mundo com a mão para o alto e bota o dinheiro aqui. Já os pregadores estão falando, bota o dinheiro aqui, todo mundo com a mão para o alto e vocês estão comigo? E os DJs, chão, 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 todo mundo com a mão para o alto, vocês estão comigo? Então, o que a gente tem são pontos de interseção entre as três classes, né? Os três conjuntos. Então, por exemplo, tanto os pregadores quanto os assaltantes vão falar, bota o dinheiro aqui e todo mundo com a mão para o alto. Tanto os pregadores quanto os DJs vão falar, todo mundo com a mão para o alto e vocês estão comigo? E tanto os assaltantes quanto os DJs vão falar chão, 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 todo mundo com a mão para o alto. E os três falam todo mundo com a mão para o alto. Então, a principal fonte de humor deste diagrama tem a ver com que tipo de dimensão linguística? Letra A, com o fato de que o sentido do texto depende de um contexto. Letra B, com o efeito sonoro de uma sequência específica de consoantes. Letra C, com a quebra de expectativa, o elemento inesperado que aparece no final da narrativa. Letra D, com a estrutura sintática não usual das expressões utilizadas. Letra E, com o uso de expressões ofensivas em um contexto em que isso não era esperado. Então, logicamente, a única alternativa possível é a letra A. Então, a frase chão, chão, chão só pode ser interpretada dentro de um contexto, né? Então, quem está falando? Será que é um assaltante? Será que é um DJ? Ou será que é um pregador, né? Todo mundo com a mão pro alto. Quem é que está falando essa frase? É um assaltante, um DJ, um pregador? Qual o contexto, né, comunicativo, certo? Então, é a letra A, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Os linguistas, para entender melhor os sons que carregam a fala, às vezes decompõem esses sons em aspectos específicos. Cada vogal ou consoante pode ser entendida de acordo com o local de articulação, o grau de elevação da língua, o desenho da boca, etc. Da mesma maneira, os sinais visuais que compõem as línguas de sinais, usadas principalmente pelos surdos, também podem ser decompostos de maneira similar. Cada sinal tem uma configuração de mãos, um tipo de movimento, um local de articulação, etc. Então, pausa para comentar. Aqui é uma questão sobre língua de sinais, né? E aí nós estamos comparando as línguas de sinais com as outras línguas que nós
conhecemos, né, somos mais familiarizados, por exemplo, o português, o inglês, né? Então, tanto o português, o inglês, o espanhol, o francês, o árabe, enfim. E as línguas de sinais são línguas naturais, né? Porque elas compartilham das mesmas características, né, as mesmas propriedades da linguagem. Então, assim como a língua ela pode ser decomposta, né, em características, né, que a gente vai chamar de traços na linguística, e aí você tem se é vogal, se é consoante, né, qual é o ponto de articulação, em que local da boca, né, do aparelho fonador esse som for produzido, né, o grau de elevação da língua, o desenho da boca, isso tudo são traços, né, pelos quais você pode descrever os sons das línguas, no caso, faladas. Já as línguas que não são faladas, no caso, as línguas de sinais, você também pode, no caso, segmentar, né? Não vai ser som, mas vai ser os gestos. Então, cada sinal tem uma configuração de mãos, né? Um tipo de movimento, um local de articulação, tá? No vídeo, aqui tem esse link, né? No caso, o link que está disponível na prova, no site oficial, não está mais funcionando, mas aí uma aluna hoje de manhã me mandou o link que ela conseguiu acessar, esse link aí. Então, no vídeo abaixo, todas as frases, exceto uma, são compostas apenas por palavras que têm a mesma configuração de mão, isto é, a mão forma o mesmo desenho aplicado em locais e movimentos diferentes. Qual é a frase que não possui apenas sinais com a mesma configuração de mão? Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai ver 5 frases, tá? Então, a moça vai falar em libras 5 frases no vídeo. A, B, C, D e E. O que a gente vai fazer? Prestar atenção na configuração de mão para falar essas frases. Então, as frases vão usar, quase todas as frases vão usar a mesma configuração de mão. Ou seja, a mão vai estar no mesmo formato. Claro que vai mudar o movimento, mas a mão vai ter o mesmo formato, tá? E apenas uma frase que esse formato da mão vai mudar. E aí a gente precisa então descobrir qual é a frase que tem formato de mãos diferentes para falar então as palavras, tá? Então, como é pequenininho, no caso, esse vídeo a gente vai poder ouvir, no caso, poder ver aqui o vídeo. Então, letra A. Ontem no trabalho não tinha água. Letra B. O alemão trabalha na TV à noite. Letra C. O alemão tem outro revólver. Letra D. Ontem não teve vídeo. Letra E. Tem queijo quadrado. Então, o que a gente pode perceber é que em quase todas as frases a configuração de mãos vai ser dessa forma, né? Então, às vezes usa só uma palavra, no caso só uma mão, perdão, e às vezes usa as duas mãos. E aí você tem sinais assim, sinais assim, sinais assim. É a mesma configuração de mãos. Porém, tem uma frase que usa essa configuração, né? Não sei se eu estou fazendo o sinal correto. Essa configuração. Então, quando faz esse movimento de concha, né? É uma configuração diferente, não é mais essa configuração. Então, quando ela faz essa configuração, é na letra B. Portanto, a alternativa correta é a B, certo? Número 6. O Guarani Meban-A é um dos dialetos da língua Guarani, do ramo Tupi-Guarani da família Tupi. Possui aproximadamente 6.000 falantes no Brasil e 9.000 no Paraguai e na Argentina. No Brasil estão distribuídos na região sul. Abaixo algumas frases em Guarani Meban-A, com suas traduções para o português. Nota fonética. O X tem som de tch, como em tchau. O J tem som de j, como em Django.
O Y tem som de an, como em maçã, é a parada glotal. As palavras são todas oxítonas. E aí a gente tem aqui algumas palavras, vou me arriscar, perdoem se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, né? Então a gente tem aqui Che an yu vei, eu estou com sede. Nan de apu, você mente. Renhá, você corre. Che ho ri, che ho han, eu sorrio. Che pan a, eu penso. Aen, eu saio. Ne detui, você está deitado. Au, eu venho. E aí a gente precisa ver quais são as traduções para as frases. Eu corto lenha, você chora, você dança, eu tenho feitiço. E aí esse sentido de eu tenho feitiço é porque é um feiticeiro, tá? E a gente tem aqui as alternativas. Então vamos analisá-las. Primeiramente, você precisa prestar atenção que aqui a gente tem as traduções, né, com o sujeito do verbo eu ou você. Então, a gente tem dois grupos, né? Os verbos que estão conjugados para a primeira pessoa do singular, eu, e os verbos que estão conjugados para a segunda pessoa do singular, você. Então, você faz então dois grupos, tá? Então, aqui os grupos para eu e aqui o grupo para você. Além dessa diferença, a gente também tem, no caso, uma diferença na forma do verbo, né? Que a gente aqui está chamando de prefixo. Então, o que é um prefixo? É um pedacinho da palavra, no caso, no início, né? Da palavra, tá? Então, esse prefixo verbal que nós temos é o che ou o a. No caso, para os verbos conjugados na primeira pessoa do singular, eu. E para os verbos conjugados na segunda pessoa do singular, você, a gente tem mais dois outros prefixos, que é o no de e o re. E aí, então, você vai marcando, né, onde aparece o che, onde aparece o a, onde aparece o no de, onde aparece o re. E aí você, então, percebe, né, olhando para a tradução, que são verbos diferentes, né? Existem vários tipos de verbos. Então, por exemplo, eu estou com sede, eu sorrio, eu penso, são estados, são eventos, né? Enquanto eu saio, eu venho, são ações. Já você mente e você está deitado, são estados, eventos, e você corre é uma ação. Então, eu percebo que o prefixo che é usado para a primeira pessoa do plural eu, para expressar verbos que transmitem a noção de estado, enquanto o prefixo a é utilizado na primeira pessoa do singular eu para verbos que transmitem a noção de ação. Já para você, a gente tem estado sendo expresso com o prefixo de e a ação pelo prefixo re, tá? E aí, então, fica mais fácil, né? Então, eu sei que quando eu for traduzir eu corto lenha, vai ser uma ação. Você chora, vai ser um evento, um estado, né? No caso, um evento. Você dança, uma ação. Eu sou feiticeiro, é um estado. E aí, então, eu sei que eu e ação, eu vou utilizar o prefixo a. Você e estado, eu vou utilizar o prefixo nandê. Você, ação, o prefixo re. Eu e um estado vai ser o prefixo che. E mais a raiz verbal, que a gente não sabe, porque são verbos novos que não apareceram nos dados, né? Então, eu vou lá para as minhas alternativas e vou ver qual é a alternativa que está seguindo essa ordem. A, nandê, re e che. E aí, eu percebo que é a letra A. Então, a alternativa correta, letra A. Sétima questão. Um dos sistemas de escrita utilizados na língua japonesa é o kanji, um empréstimo do sistema de escrita chinês. O kanji é semográfico, ou seja, os caracteres representam significados, podendo possuir múltiplas pronúncias dependendo do seu uso. Além disso, os caracteres são compostos por diversos traços com uma ordem específica de ser desenhado. A quantidade de traços que um caractere possui é um dos critérios para a ordem alfabética dele, ou seja, a ordem quando se procura no dicionário. Veja na figura abaixo como se escreve o símbolo para Shiho, que significa branco, e possui 5 traços.
Então, a gente percebe aqui a ordem que é feita, está em laranja, né? Então, começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, nós precisamos olhar a ordem, né, que os tracinhos, no caso, são feitos, tá? Então, a gente tem aqui um primeiro tracinho lá em cima, depois desce, no caso, o primeiro da esquerda, depois a gente vai fazer um só em forma de curva, tá? Na direita. Depois a gente faz os traços de dentro do caractere, respeitando sempre a ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o primeiro aqui em cima e o segundo aqui embaixo. Considerando a ordem de desenho dos traços, qual é o traço destacado? Então, vamos contar, né? Primeiro, o de cima. Então, vai ser esse aqui, né? No caso, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é o 12º, esse que está destacado. Então, o que você precisa prestar atenção é que esse movimento aqui é um traço só, tá? Ele vai fazer uma curva. E esse daqui também é um traço só, ele vai fazer uma curva, tá? Então, a resposta correta é a letra B. Oitava questão. Um linguista estava estudando as possíveis formas de imperativo negativo, não faça isso, em latim, a partir do exame de diferentes textos. Ele anotou as ocorrências das expressões em uma tabelinha. E aqui a gente tem um cartaz, então, de uma estação no norte da Inglaterra. A gente tem aqui no smoking, proibido fumar, né? Noli fumarem. Então, aqui a gente tem uma tabelinha no imperativo negativo no latim, a tradução do português e o contexto em que essa frase no latim aparece, tá? Então, a gente tem aqui, ne postules, não ordenes, acontece num diálogo entre amigos. Noli necari, não mates, no contexto de lei. Ne exeat, não saia, no contexto de carta entre irmãos. Nolit peccare, não pequeis, no contexto de Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim. Nefaxias, não faças, de senhor para o escravo, né? O senhor falando para o escravo. Noli agere, não hajas, no discurso judiciário de acusação. Ne pidiat, não encabule, no contexto de conversa entre vizinhos. Diante desses dados, faça a correspondência entre cada forma e seu contexto mais apropriado. Então, a gente precisa fazer a correspondência entre a coluna da esquerda e a coluna da direita. Então, na esquerda a gente tem latim e na direita a gente tem um contexto, tá? Em que aquela frase em latim deveria ser dita. Então, no número 1 a gente tem noli intrare, no número 2, ne dicas, no número 3, noli tangere, número 4, ne attendat. E aí a gente tem letra A, placa em um museu de história antiga. Letra B, aviso na porta da sala do reitor de uma faculdade. Letra C, quando alguém chato toca a campainha de casa. Letra D, uma amiga para outra quando o crush está vindo. E aí a gente tem aqui as combinações nas alternativas, tá? Então vamos analisar agora o latim. A primeira coisa que a gente percebe é que o imperativo negativo, né, ou seja, quando a gente dá uma ordem na negação, por exemplo, não faça alguma coisa, né, é imperativo negativo, não faça isso, não faça aquilo, é um imperativo negativo. E aí a gente tem, então, duas palavrinhas que vêm antes do verbo, né, que seria o não. Nós temos, no caso, 3, né, nós temos o ne, o noli e o nolit. Tá? Além disso, os verbos também são conjugados de maneiras diferentes, tá? Então, a gente tem aqui verbos terminados em S, verbos terminados em T. E verbos, no caso aqui, no infinitivo, tá? Beleza. Então, o que eu preciso agora no caso, marcar, né? Foi o que eu fiz, né? Marcar todas as vezes que aparece o ne, todas as vezes que aparece o noli, todas as vezes que aparece o nolit, e depois os verbos que
que tem a terminação em S, em T, infinitivo. Depois disso, eu olho então o contexto. Então, o que que eu percebo, né? Quando tem o ne, a gente vai usar o S. Por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Ne postules, que seria um diálogo entre amigos. Um diálogo entre amigos é totalmente informal, né? É uma conversa e entre amigos, pessoas que se conhecem, que têm intimidade, tá? Então, super informal. Noli necari, não mates. Aí a gente tem a palavra nori e o verbo no infinitivo. E aí, então, a gente vai ter um contexto de lei, né? Um contexto formal, um discurso judiciário. A gente também pode ter o ne com o verbo terminado em T. Por exemplo, ne exeat. E aí, não saia. E aí, esse contexto seria cartas entre irmãos. Então, irmãos. Tudo bem, tem bastante intimidade, né? Porém, é uma carta, né? É um pouco mais formal, é uma escrita, né? Nolit peccare, a gente tem o nolit e o verbo no infinitivo, né? Não pequeis. É da Bíblia, né? Da Vulgata, ou seja, é uma escrita antiga, né? Formal. Nefaxias, né? É igual à formação lá de nepostules, no caso, não faças, e é um senhor falando para o escravo. Então, é o quê? No caso, o senhor e o escravo, a gente tem uma hierarquia de cima para baixo, né? Então, o senhor falando com o escravo não vai ser uma linguagem formal, né? Porque, afinal de contas, ele está falando com o escravo dele, né? Não vai ser nada formal. Agora, se o escravo que estivesse falando com o senhor, aí seria formal, tá bom? Noli agere. E aí a gente tem não hajas, né? O verbo está no infinitivo, a gente está usando então o noli, e aí é um discurso judiciário, de acusação, tá? E o ne pediat, o verbo está terminado em T e é igual lá o ne exeat, que é a carta entre irmãos, e aqui é a conversa entre vizinhos. É uma conversa? É. Porém, é entre vizinhos. Então, ele não está dizendo que esses vizinhos são amigos. Então, é um pouquinho mais formal do que um diálogo entre amigos, tá? Então, o que, que a gente consegue, então, tirar daí, né? Quando é super informal, né? A gente vai usar o ne e o verbo com o S. Quando é um pouquinho formal, né? A gente vai usar o ne e o verbo com T. Se é uma escrita assim do tipo formal, né? A gente pode usar o nolit ou o noli, né? E aí no caso, se for no caso lei, né? Um discurso judiciário vai ser o noli, e se for uma escrita, no caso, por exemplo, quando a gente viu ali na Bíblia, né? Uma escrita antiga, né? Aí a gente vai usar o nolit, tá? Então agora vamos para as nossas traduções. Então, o noli entrare, primeiro a gente vai olhar para o verbo, né? São verbos cognatos, então parecem bastante com o português. Então, entrare é entrar, né? Então seria não entre, né? Ne dicas, então não digas. Nolit tangere, não toque, né? Ne attendat, não atenda, né? Então, na número 1, a gente tem nole entrare. Então, a gente sabe que o verbo é entrar, né? A gente viu aqui que quando a gente usa o nole, é uma espécie de uma lei, né? E aí, aparece pode aparecer, por exemplo, a gente viu ali, numa lei e também no discurso judiciário de acusação, tá? Porém, aqui a gente não tem nenhum exemplo de lei, nenhum discurso judiciário, né? Porém, o que mais se aproxima, né, de uma escrita formal seria, por exemplo, a letra B, né? Um aviso na porta da sala do reitor de uma faculdade, tá? Então, vamos correlacionar um com a B. Ne dicas. Então, aqui o ne e o verbo terminado com S, a gente sabe que é um contexto super informal. E aí vai combinar com a letra D. Uma amiga para outra quando o crush está vindo, tá? Nolit tangere.
E aí a gente sabe que é não toque, né? E aí a gente viu que o knowledge ele é utilizado numa escrita formal, por exemplo, aqui no contexto no contexto aqui da Bíblia, né, da Vulgata. E aí vai combinar com a placa de um museu de história antiga, né? E aí lembra por ser história antiga, né? Talvez, sei lá, tenha alguma coisa a ver com uma linguagem mais antiga, não sei, tô aqui tentando adivinhar, né? É, mas é no sentido dessa escrita formal mesmo, né? Já o neattended vai ser o ne com o caso o T, né? Vai ser a letra C, que foi o que sobrou, né? Não atenda, né? Quando alguém chato toca a campainha de casa, né? E aí é um contexto é, um pouquinho menos informal, né? Um pouco mais formal no caso, tá? E aí então fica a letra C como a resposta correta, certo? Ok, vamos para a próxima questão. Questão 9. Um dos achados da linguística diz respeito ao fato de a organização sintática das sentenças serem hierárquicas e não lineares. Isso significa que nós não extraímos sentido de uma sentença somando o sentido de palavra por palavra individualmente. Em vez disso, nós juntamos algumas palavras em pacotes um pouco maiores que chamamos de sintagmas, e aí combinamos esses pacotes entre si para compreendermos uma sentença. Isso permite que, às vezes, uma sentença com a mesma disposição linear de palavras possa ter mais de um significado, pois há mais de uma maneira de organizar hierarquicamente as palavras. Comentários sobre essa questão. Quando nós estudamos sintaxe, nós temos como objeto de estudo as orações, as frases, as sentenças, né? E aí as palavras que formam essas sentenças não estão assim soltas voando, né? Elas se relacionam entre si e formam pequenos grupos, né? Que a gente chama aqui de pacotes, mas o nome é sintagma, né? Então, o que é um sintagma? É um conjunto de palavras que tem uma função sintática. Além disso, a relação entre os sintagmas não é de forma linear, mas de forma hierárquica, porque existem relações que são mais importantes do que outras, tá? Então, diante disso, nós vamos ver aqui uma pequena piada, né? Temos aqui uma receita na internet e aí vem dizendo como que faz o creme da receita. A gente tem aqui meio litro de leite, um copo de requeijão de açúcar. Aí a abençoada fala assim: onde eu encontro esse requeijão de açúcar? Aí todo mundo kkkk. E aí, o autor da receita, super educado, né, fala: utilize um copo de 250 ml como medida do açúcar. E a outra aqui, a, uma internauta faz um comentário: amiga, você não vai encontrar requeijão com açúcar. A medida da receita é o copo de requeijão vazio. Então, o copo de requeijão é a medida e não o ingrediente é requeijão de açúcar, né? Então, esse fato que nos faz rir da troca de mensagens ao lado é justamente a questão dos sintagmas, né? E como que nós organizamos os sintagmas. Então, nesse caso, a pessoa que escreveu a receita interpreta um copo de requeijão e de açúcar como duas unidades separadas que se juntam para formar. Então, o autor da receita, né, interpretou copo de requeijão como a medida e de açúcar o ingrediente. Porém, a pessoa que leu a receita construiu outra relação. Ela toma requeijão de açúcar como uma unidade e interpreta a expressão como copo, que seria a medida, né? E de requeijão de açúcar o ingrediente, tá? Em qual das sentenças ao lado temos um fenômeno semelhante? Então, a gente precisa encontrar qual a frase, né, dentre essas alternativas, que também tem essa ambiguidade, né? Que a gente chama de ambiguidade estrutural ou ambiguidade sintática. É uma ambiguidade causada pela organização dos sintagmas na frase. Então, a gente tem a letra A menina que meu irmão viu, saiu de casa. Letra B, o menino viu o incêndio da casa da esquina. Letra C, Sônia quebrou o banco de mármore.
Letra D, foi o banco de mármore que Sônia quebrou. Letra E, a luz do dia batia no chão da sala. Então, a alternativa que apresenta ambiguidade estrutural é a letra B. Por quê? O menino viu o incêndio da casa da esquina. A gente tem duas possibilidades, tá? O incêndio pode ter acontecido na casa, e aí o menino estava na esquina, então ele viu o incêndio da casa da esquina. Então, incêndio da casa, um sintagma, da esquina, outro sintagma. Ou o menino viu o incêndio e ele estava na casa da esquina. E aí, então, incêndio, um sintagma, da casa da esquina, outro sintagma, certo? Então, a questão aqui é o que está modificando o que, né? Então, no caso, a gente tem o verbo, viu, e o seu adjunto adverbial de lugar, que pode ser da esquina ou da casa da esquina. E a gente tem aqui o incêndio, que pode ter como modificador, né? Seria o nosso adjunto, o adnominal, né? Poderia ser da casa, então incêndio da casa ou só incêndio, tá? Então, de fato, é essa a organização do sintagma, né? Como que as palavras estão, então, organizadas, certo? Então, é a letra B. Questão 10. Um viajante estava numa feira do Marrocos procurando algumas sementes com uma lista de compras mostrando o nome das plantas na língua tamazight. Então, a gente tem letra A, Taissa, margarida, hibiscus, letra B, hibisco, letra C, taida, pinheiro bravo, letra D, idgle, cedro, letra E, alile, oleandro, letra F, talcinste, papoula, letra G, targant, argânia, letra H, tamat, mimosa, letra I, woundme, dente de leão. Finalmente, ele chegou a uma barraca com vários sacos de sementes. Cada saco era etiquetado com um número e com o nome da planta escrita no alfabeto local. Infelizmente, ele não sabia lê-lo, mas no final conseguiu identificar os nomes das plantas. Então, quando ele chegou e viu, os saquinhos das sementes estavam com a escrita local, né? Que não utiliza o nosso alfabeto latino, tá? Então, nós devemos fazer o quê? Marcar a alternativa que dá a correspondência correta entre os nomes em alfabeto latino e os nomes em alfabeto local, tá? Essa questão, apesar de ser um pouco, vamos dizer assim, parecer complexa, é bastante simples, né? Porque é um criptograma, né? Então, eu, quando era pequena, adorava fazer criptogramas. Acho que vocês já devem ter feito alguma vez na vida, bastante simples. Então, vamos lá. A primeira coisa é que você precisa, então, botar um tracinho para cada letra no nosso alfabeto latino, né? E aí, cada tracinho desse vai corresponder, no caso, a uma letra no alfabeto local, certo? E aí tem palavras que tem 5 letras, tem palavras que tem 4. Então, você precisa procurar um jeito de começar o criptograma, né? O segredo é o início. Você precisa, então, achar uma palavra que só tenha ela com o mesmo número de letras, tá? Então, de fato, foi bastante facilitado, porque aqui a gente só tem essa palavra com 4 letras. Então, a gente consegue facilmente saber que, no caso, idgle, cedro, só pode ser, por exemplo, a 8, né? Que é essa palavra aqui, porque tem 4 caracteres também. E aí, então, a gente vai fazer a correspondência, né? De letra para letra, né? Então, de fato, o I vai ser esse caractere, o D vai ser esse, o G vai ser esse, o L vai ser esse. E, aos poucos, então, você vai substituindo nas outras palavras os caracteres, né? Aí, depois, então, você pode, depois que você descobriu, né? Que o I é esse, aí você vai substituindo nas outras. Onde tiver, tudo que tiver o I, você vai colocar esse caractere. Tudo que tiver o D, esse caractere. Tudo que tiver a G, esse caractere. Tudo que tiver o L, esse caractere. E por fim, então, você descobre que a letra A corresponde à palavra 6, a B a 7, a C a 4, a D a 8, a E a 3, a F a 9, a G a 5, a H a 1
e o 2. Então, a alternativa correta é a letra D. Bem fácil. Próxima questão, número 11. Alguns objetos, quando são inventados, recebem um nome inspirado por outra coisa que já existia no mundo. Um exemplo disso é o mouse, que também significa rato em inglês. Dos objetos a seguir, qual provavelmente não contém o nome de um animal? Questão super fofa. Então, a gente precisa, então, descobrir qual desses objetos não contém o nome de um animal. Então, o primeiro objeto é o pé de pato. O segundo objeto é um cabo, né? O terceiro objeto é uma piranha de cabelo, né? Uma piranha. O quarto objeto, confesso que eu não sabia o nome, mas me lembra bastante o chamado bico de pato que a gente utilizava para amarrar o cabelo, né? Fazia um coque e amarrava com bico de pato, prendia com bico de pato. E a letra E é o pé de cabra, né? E aí, depois eu fui então descobrir, claro que a resposta correta é a letra B, tá? Então eu fui descobrir qual era o nome desse cabo, se ele tinha um nome especial. E aí eu vi que se chama cabo banana ou cabo chicote, né? E o tal do bico de pato não é bico de pato, tá, gente? Se chama garra jacaré. Enfim. Mas de qualquer maneira você conseguiria responder a questão. Então seria a letra B a resposta correta, tá? Porque a letra B não leva nenhum nome de animal na formação da palavra. Ok. E vamos para a questão número 12. Algumas palavras na língua Swahili, falada por cerca de 98 milhões de pessoas no Quênia, Tanzânia, Uganda e República Democrática do Congo, aparecem abaixo em duas formas: singular, pessoa, montanha, rio, etc., e plural, pessoas, montanhas, rios, etc. E a tradução em português, tá? Não vou me arriscar a ler porque são muitos. Então, vamos ver aqui a nossa tarefa. Qual é o plural, então, das palavras? Mike, esposa, miti, árvore e manwiba, espinho. E a gente tem aqui as alternativas, né, dos plurais, tá? Então, primeira coisa, nós vamos analisar, né, como que é a formação do plural em Swahili. Então, olhando as nossas palavras, a gente tem pessoa, mutu, watu, pessoas, watu. Então, sumiu, desapareceu, no caso, a partícula mutu. Montanha, milima, montanhas, milima, o acréscimo da vogal I depois do M. Rio, mutô, rios, mitô, acréscimo do I depois do M. Cozinheiro, mapiche, cozinheiros, wapiche. Então, a gente teve desaparecimento da consoante M e o surgimento da sílaba UA. Convidado, mangene, convidados, wagene. Basicamente a mesma regra, desaparece o M e aí surge a sílaba UA. Mês, muenze, meses, mienze. Aqui a gente tem uma mudança de vogal, né? De semiconsoante para vogal, então vai mudar de U para I. Guarda-chuva, muavuli, guarda-chuvas, miavuli. Também a mesma coisa, mudança de U para I. Missichana, garota, Wassichana, garotas. Então, some a consoante M e aparece a sílaba WA. Professor, mualimo, professores, walimo. Então, no caso, some somente o M. Perna, mugu, pernas, migu. Acréscimo da vogal I depois do M. Porta, mulango, portas, milango, acréscimo da vogal I depois do M. Bolsa, mufuco, bolsas, mifuco, acréscimo da vogal I depois do M. Ano, muaca, anos, miaca, mudança no caso de vogal, de U para I, ou de semivogal para vogal, né? Garoto, muvulana, garotos, wavulana. Então, some a consoante M e surge a vogal A. Então, para a esposa, vamos lá, esposa é Mickey. E aí a gente
procura aqui alguma coisa que tenha é, essa mesma sequência, né? E a gente não encontra, né? Tem nada com Meke, nem parecido. Porém, a gente tem Mogeni e tem Magu. Tudo bem, não é com K, né? Mas é um som que é bem parecido com K. Então, para quem entende um pouquinho de fonética, né, tanto K como G são consoantes velares, né? São produzidas no véu palatino, né, no mesmo lugar da boca, lá no final. K, G. E a diferença é que K é desvozeado, não tem vibração das cordas vocais, e G é vozeado, tem a vibração das cordas vocais. Então, se são consoantes irmãs, a gente pode aproveitar a mesma regra, né? Então, a regra, então, para a formação do plural com palavras com M, G, E, né? Vai ser o quê? Desaparece o M, G, E e aparece o A, certo? Então, aplicando aqui, desaparece o M e aparece o A. Então, muck vai virar esposa, vira o aqui, esposas. Agora vamos para miti. E aí a gente tem aqui, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, mitu, que a gente viu que era rio. Então, mitu, rio, e mito é rios. O acréscimo da vogal I depois do M. Então, vamos então acrescentar o I depois do M. Então, miti, árvore, miti, árvores. Agora aqui, muiba. A gente tem espinho, muiba. E aí a gente procura aqui nas nossas palavras e nós temos vários exemplos, né, do singular com mu. E aí nós temos, por exemplo, muese, que é mês, vai virar miese. Então vai mudar a qualidade do som vocálico, né? De semivogal U vai passar a vogal I. Então a gente vai então apenas trocar esse W por um I. E aí fica miba, espinhos, certo? Então a alternativa correta é a letra A. Próxima questão, número 13. As línguas estão sempre mudando. O latim, por exemplo, sofreu muitas mudanças ao longo dos séculos em que foi falado na maior parte da Europa. Em algum momento, as variantes do latim faladas em diversas regiões começaram a ser enxergadas como línguas diferentes, recebendo nomes diferentes. Uma delas foi o galego, cuja porção sul passou a ser identificada como português. Naturalmente, todas essas línguas continuam passando por mudanças contínuas, algumas dessas correspondendo a processos que já estavam ocorrendo no latim. Veja as seguintes palavras do latim clássico com suas correspondentes em português. Então, a gente tem aqui na primeira coluna o latim clássico, na segunda coluna o português. Então, a gente tem aqui óculo, virou olho, apícola virou abelha, paleia virou palha, araneia, aranha, vétulo, velho, verecúndia, vergonha, filho, filho. As alternativas apresentam duas versões das palavras no português contemporâneo, a versão padrão e a versão comum em algumas variantes da nossa língua. Então, as alternativas de A a E tem duas palavras, né? A primeira palavra é a versão da norma padrão e a segunda palavra é, vamos dizer assim, a norma popular, né? Não é padrão, tá? Da nossa língua, português. Assinale a alternativa que apresenta entre as duas variantes uma mudança fonética similar a um dos fenômenos presentes nos dados anteriores. Então, a gente vai, então, procurar qual dessas alternativas segue uma mudança, né, fonética parecida com aquela que aconteceu do latim para o português, né? Então, vamos analisar uma por uma, né? Então, a gente tem cavalheiro virando cavalheiro. Então, no caso, o que aconteceu do latim para o português foi ao contrário, né? A gente tinha o I e o U e virou o LH. Então, não é a letra A, porque a letra A está no esquema contrário. Letra B, fósforo e fósforo. Então, a gente aqui não tem nenhum exemplo desse processo que aconteceu na letra B.
Então, no caso, a gente aqui teve um apagamento da vogal O, né? Letra C, telha, teia. É justamente a mesma coisa da letra A, né? Nós temos aqui alguma coisa parecida, né? Porém, é no sentido contrário, né? Da vogal passando a ser um som palatal, né? Que a gente chama palatalização, tá? Na letra D, borboleta virando brabuleta, né? E aí, então, aqui a gente tem tem duas coisas acontecendo, né? A gente tem, então, aqui a mudança da posição do R, né? É, e depois a gente tem a mudança das vogais, né? Então, o primeiro O virar A e o segundo O vai virar U. Então, isso aqui também não foi retratado nos nossos dados do latim para o português. E a letra E, a gente tem família e família. Então, a gente tem o I, o L e o I virando LH, que foi justamente o que aconteceu do latim para o português. O L e o I virou LH. Portanto, a resposta correta é a letra E. Questão 14. Em época de eleições, um tema que aparece com frequência na mídia é a avaliação da variante linguística de alguns políticos. Normalmente, esse tema aparece de forma pejorativa, dizendo que tal candidato fala errado ou não sabe nem escrever corretamente, vai querer governar o país. Para além desse tipo de declaração preconceituosa, a observação do estilo de fala de cada candidato pode nos dar informações importantes sobre seu background social, político, geográfico, etc. Sobre as variantes linguísticas adotadas pelos candidatos, assinale qual interpretação não é adequada. Então vamos lá. Letra A. Candidatos com uma fala mais próxima das variantes de mais prestígio social são normalmente de classes sociais mais altas, classes em que o monitoramento da fala é mais intenso e recorrente. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, né? Então, de fato, os candidatos que pertencem a uma camada social mais prestigiada vão fazer o uso, né, de uma norma culta, né? Porque, enfim, estão acostumados a esse tipo de monitoramento da fala. Letra B. É comum que candidatos à presidência façam um esforço para manifestar uma fala mais neutra, tentando evitar os traços fonéticos que os identifiquem mais facilmente com alguma região específica do Brasil. O motivo é evitar que, por isso, eleitores de outras regiões do país não se identifiquem com ele. Então, falso ou verdadeiro? É verdadeiro, né? Então, existem algumas pessoas, não precisa nem ser candidato à presidência, né, para fazer isso. Então, algumas pessoas tentam esconder um pouco os seus dialetos, né, para que as pessoas não identifiquem a sua origem regional, né, de onde essa pessoa veio, né. Então, por exemplo, alguém que veio do campo, né, da zona rural, chega para trabalhar na cidade e aí fica monitorando a fala para não falar, a gente entre aspas caipira, né. É, então, o mesmo acontece com alguns candidatos à presidência, né? Eles tentam monitorar um pouco mais a fala para evitar que as pessoas percebam a sua origem regional, tá? Letra C. O mundo político tem um jargão próprio. Existem certos ritmos de fala, certo vocabulário e alguns tipos de construção que são facilmente identificáveis como fala de político, que tem propósitos diversos: cativar o leitor, enfatizar palavras-chave para que sejam lembradas, fazer um contraponto, etc. Isso também é verdadeiro, né? Então, os políticos eles têm uma linguagem própria, né? Eles utilizam várias palavras assim diferentes que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tem aquele ritmo, né, pausado, enfatizando muito algumas palavras, né? Enfim, isso é para persuadir o eleitor, tá? Letra D. Candidatos que possuem um conjunto de ideais que embasam sua visão geralmente prezam um discurso mais argumentado, com construções lógicas diversas. Por outro lado, candidatos mais oportunistas que não têm propriamente uma visão ampla usam a linguagem para provocar impressões no eleitor, dão preferência a frases de efeito soltas e palavras-chave. Isso também é verdadeiro, né? Então, os melhores candidatos, né, vão lançar mão de construções linguísticas, né, bem diversas, né? Já os candidatos mais oportunistas que não estão preparados, né,
eles não conseguem construir um discurso assim tão, vamos dizer assim, diverso quanto aqueles que estão preparados. Então, eles fazem uso de frases de efeito, né? Palavras-chave, né? Para poder causar essa impressão no leitor, né? Então, vence o leitor por essa estratégia e não pela construção das ideias, tá? Letra E. Candidatos que usam em seus discursos variantes muito destoantes daquilo que é socialmente reconhecido como norma culta mostram falta de estudos formais e, por isso, uma incapacidade de pensar com clareza ou tomar boas decisões, tornando-se assim incapazes de assumir um cargo público no país. Essa alternativa é totalmente falsa, né? Então, o fato da pessoa não fazer uso da norma culta não significa que ela é burra ou que ela não consegue pensar com clareza ou que ela não consegue tomar boas decisões ou que ela vai ser um político ruim, incapaz, no sentido da palavra, né, de governar o país. Então, falar uma norma que não é considerada norma culta, não é sinônimo de ignorância, nem de burrice, nem de incompetência. Porém, muitas pessoas por aí acham que sim, né? É o tal do preconceito linguístico, né? Então, se a pessoa fala diferente de você, tá falando errado, né? Não sabe falar, ignorante, burro, né? Então, esse preconceito é bastante difundido na sociedade, infelizmente. Porém, os linguistas, né, têm lutado muito contra o preconceito linguístico e hoje falar de preconceito linguístico se torna cada vez mais importante, né, cada vez mais relevante, uma vez que a gente tem pessoas, né, de classes sociais mais baixas cada vez mais entrando na política, né? E de forma alguma a gente pode, é, enfim, correlacionar essas ideias, né? Falar a norma culta significa que a pessoa é inteligente e falar a norma popular significa que a pessoa é burra. Jamais a gente pode pensar dessa maneira, certo? Então, quem não fala a norma culta é tão inteligente quanto aqueles que falam, né? Então, é, não tem nada a ver a gente correlacionar o jeito de você falar com a inteligência de uma pessoa, tá? Então, isso é totalmente falso. Então, a opção é letra E. Questão 15. Um ponto problemático das campanhas eleitorais deste ano são os direitos indígenas, desde os candidatos mais orgulhosos de sua ignorância, que defendem nem um centímetro a mais de terra indígena ou quilombola, até aqueles que estão nos campos mais progressistas, existe uma grande cegueira sobre o tema entre os candidatos a cargos federais, ou mais grave que isso, uma falta de interesse pelo assunto. Diante dessa situação e do agravamento da crise de representatividade na política brasileira, grupos indígenas procuraram se organizar para lançar seus próprios candidatos a cargos políticos diversos, para que o destino deles não siga sendo decidido sem eles. A seguinte reportagem detalha o processo. Indígenas articulam eleger bancada para fazer frente a ruralistas. E a gente tem o link que está disponível na prova no site da UBL. Não funcionou para mim, mas aí eu encontrei a reportagem mesmo assim e eu utilizei esse link. E aí vai levar vocês para, no caso, vamos voltar lá, essa página, tá? Indígenas articulam eleger bancada para fazer frente a ruralistas. Não vai dar tempo de eu ler porque o artigo é bastante grande, tá? Mas aí vocês podem ler depois e responder as questões. Então, vamos para as nossas alternativas. A partir da leitura da reportagem, podemos concluir que: letra A. Desde a redemocratização do Brasil, em 1985, o Congresso Nacional sempre teve em todos os mandatos ao menos um representante indígena. Isso é falso, né? Então, são pouquíssimos os representantes indígenas, vamos dizer assim, quase nenhum, tá? Infelizmente. Letra B.
Graças à miscigenação, é difícil hoje dizer quem é índio e quem não é, o que permite que muitos se aproveitem dos critérios de autodeclaração para usufruir dos privilégios concedidos aos indígenas pela FUNAI. Essa frase é falsa, por dois motivos. Primeiro, dizer que uma pessoa é indígena não tem a ver com a sua origem genética, tá? Primeiro, a miscigenação é um fato constante no Brasil. Então, todos nós, não existe raça pura, né? Isso a ciência já provou. Todos nós somos miscigenados. Então, todos nós somos negros, todos nós somos índios, todos nós somos brancos. Está tudo junto, misturado, tá? Então, como que você vai dizer se alguém é indígena ou não? É a pessoa que vai se autodeclarar como indígena, né? Então, não tem a ver necessariamente com a questão genética, né? Mas tem a ver com o se sentir indígena, né? Então, tem a ver com a questão da cultura, né? Da representatividade, né? De um povo, tá? Então, se você se sente representado, né? Por aquele grupo, né? Se você se sente incluído naquele grupo, tanto culturalmente quanto socialmente, você é indígena, tá? Além disso, a FUNAI não dá nenhum privilégio, né? O que a FUNAI dá são direitos, tá? Então, a letra B é falsa. Letra C. A principal demanda dos grupos indígenas é a inserção econômica na sociedade a partir de políticas de crédito, de acesso a emprego e moradia urbana. Essa questão também é falsa. Então, a principal demanda dos grupos indígenas é proteger suas terras, né? Proteger sua cultura, preservar sua cultura, sua língua, né? Suas tradições. Não tem nada a ver com emprego, não tem nada a ver com moradia, tá? Letra D. Politicamente, o principal rival dos movimentos indígenas é a chamada bancada ruralista, que disputa principalmente o uso da terra no campo brasileiro, demarcação de terras indígenas versus espaço para a produção agropecuária em grandes latifúndios. Essa questão é verdadeira, certo? Então, a principal inimigo dos movimentos indígenas são os fazendeiros representados pela bancada ruralista. Então, toda vez que aparece uma lei para proteger, demarcar as terras indígenas, a bancada ruralista se une para votar contra, tá? Porque, de fato, essa bancada ruralista possui muitas terras, estão plantando, né? Às vezes nem plantam, né? Mas ocupam terras, desmatam terras que são dos indígenas, né? Fazem parte de áreas indígenas, tá? E aí, quando você pede, enfim, para que essas terras possam ser demarcadas, né, judicialmente, essa bancada ruralista se opõe, obviamente, para defender seus interesses do capital, tá? Letra E. As demandas dos grupos indígenas hoje em dia não são as mesmas que antigamente. Para eles, hoje é mais importante levar o desenvolvimento para a aldeia. Luz, água encanada, internet e aparelhos eletrônicos, bem como acesso a comida de qualidade que vinha de produtoras certificadas. Essa questão também é falsa, né? Então, as demandas dos grupos indígenas é proteger sua terra, proteger sua cultura, proteger sua língua, suas tradições, tá? De fato, os indígenas já têm luz, água, vamos dizer assim, muitos, né? Já têm nas aldeias luz, internet, aparelhos eletrônicos. E essa questão da comida de qualidade, né? A comida de maior qualidade está na floresta, né? Nos povos da floresta. Então, essa questão é totalmente falsa, tá? Então, a resposta correta é a letra D. Questão 16. Uma das características marcantes do Kōron-Yago, a variedade do japonês utilizada pelos Nikkei, descendentes dos japoneses no Brasil, é a tomada extensiva de empréstimos do português brasileiro. Abaixo estão algumas palavras em português e suas respectivas formas incorporadas ao Kōron-Yago. Nota fonética. CH tem o som de ch, como em tchau. SH tem o som de sh, de Xuxa. As consoantes dobradas TT, KK e SS são pronunciadas de modo que se segura esses sons por um tempo um pouco maior. O traço em cima da letra é o macron e significa que a vogal tem aproximadamente o dobro de duração. Então, essa questão é sobre
um dialeto Koroni-Agô, que é um dialeto falado pelos Nikkei, né, que são descendentes de japoneses aqui no Brasil. Então, é um dialeto que mistura tanto japonês quanto português, porque tem alguns empréstimos do português, tá? E aí a gente tem aqui nessa tabela, no caso aqui em português, na esquerda e na direita, as palavras em Koroni-Agô. Então, a gente tem algumas palavras aqui já prontas, porém 1, 2, 3 e 4 a gente precisa descobrir, tá? E aí nós temos então as alternativas. Quais seriam então as palavras 1, 2, 3 e 4? Então vamos analisar os nossos dados. Então, primeiramente, toda vez que tiver o C inicial no português, em Koroni-Agô vai ficar com K, tá? A vogal tônica, tipo essa daqui, o I de camisa, vai receber o macron. E o S vai virar o Z, tá? O S com som de Z vai virar Z. Blusa, nós não temos encontros consonantais em Koroni-Agô. Toda vez que tiver duas consoantes juntas, a gente vai botar um U no meio. Então, em vez de ficar blue, ficou buru. E aí o L se transforma em R, tá? A vogal da sílaba tônica U de blusa vai receber o macron. E o S, com som de S, vai virar Z, tá? Casa, o C inicial vai se transformar em K. A sílaba tônica de casa vai ter a sua vogal tônica com o macron. E o S vai virar Z, tá? Sexta, aqui a gente tem mais um encontro consonantal, né? Tudo bem, não está na mesma sílaba, mas mesmo assim. Então, vai entrar um U aqui no meio, depois do S, entre o S e o T, tá? E o C inicial vira S. Então, ficou sessuta. Por que que aqui o C inicial virou K? Porque aqui o C tem som de K, né? Esse C aqui tem som de S, né? S, tá? Avião, o V virou B. E aqui nós temos nossa vogal nasal, né? Ion, virou Ion com O, IN no final. E P é a nossa vogal tônica, passou a ter um macron. Terno, aqui a gente tem um encontro de consoantes, o U vai entrar aqui no meio, né? Arma, também temos um encontro de consoantes, o U também vai entrar aqui no meio. Xícara, o X, né, Xi, vai virar SH. O C, o K, no meio da palavra, vai virar dois Ks, né? Perto, aqui temos um encontro de consoantes, o U vai entrar no meio, entre o R e o T. Fita, o T em sílaba final vai dobrar, vai ficar dois T's. Prato, aqui nós temos então... aqui é o que nós temos que descobrir, então vou pular esse. Faca, o C na sílaba final, dois Ks. Cerveja é a número 2, a gente também precisa descobrir. Cortina, o C inicial com som de K vira a letra K. O T vai virar CH, T, né? E aqui a vogal tônica vai receber o macron. Capota, o C inicial com som de K vai virar a letra K. E o T na sílaba final vai dobrar, vai ficar dois T's. E aí a gente tem as palavras 3 e 4, que é o que a gente precisa descobrir. Então, vamos para número 1, né? Como que seria, então, em Koroni-Agô, a escrita para prato? Então, a gente tem aqui um encontro consonantal, a gente sabe que não pode ter, então vai entrar um U aqui no meio, entre o P e o R, tá? O T na sílaba final vai se dobrar e vai virar dois T's, tá? Então, igual aconteceu com fita e capota. Por que que eu não tenho aqui o macron em cima do A?
Porque os dois T's em Coroniagô já significa que aquela sílaba vai ser mais longa, tá? Cerveja. Então a gente sabe que o C com som de S vai virar S. Aqui não pode ter um encontro consonantal com RV, precisa entrar um Uzinho. O E é a vogal da sílaba tônica, vai ganhar uma acron. O J não vai dobrar, porque aqui nos nossos dados a gente não viu nenhum J dobrando. Próxima, pipoca, né? Então pipoca é mais fácil. A única coisa que vai mudar é que o C na sílaba final vai dobrar e vai virar dois Ks, tá? Agora, o mais difícil é esse aqui, o último, plástico. Como que vai ficar plástico em Coroniagô? Então, em Coroniagô, Coroniagô, a gente vai ter o PL, que é um encontro consonantal, vai receber um U, né? E o L, na verdade, vai virar um R. Então, igual teve lá em blusa, né? Ficou brusa. A gente também vai ter aqui essa mudança, tá? Depois disso, a gente tem o T, né? Diante de I, igual a gente tinha lá em Cortina. O T diante de I vai virar CH. E o C, com som de K, vai virar K, tá? Ah, por que que não vai ter dois Ks? Por que que não vai dobrar? Não vai ser dois Ks, igual foi em faca e em fita. Porque a sílaba tônica não vai ser perto dessa... A sílaba tônica vai ser logo no início, né? Então, aqui não vamos ter sílaba longa aqui no final, tá? Porque essa palavra é muito grande e vai ser logo no início. Purácico. Purácico. Não vai ter nenhuma sílaba longa aqui no final. Então, nós vamos parar por aqui. Paramos na questão número 16, né? E no próximo vídeo nós vamos corrigir e terminar até a questão número 24, certo? Agora, para vocês responderem em casa, para vocês ganharem a presença na aula de hoje, nós temos 4 questões. Qual questão você achou mais difícil? Então, entre essas 16 questões, qual você achou mais difícil? Por quê? Número 2, qual questão você achou mais interessante? Por quê? E a número 3, quais são algumas das estratégias que utilizamos para responder as questões? Você percebeu algumas estratégias que nós utilizamos? Quais são elas, né? E o número 4, no que essas estratégias se parecem com o método científico? Certo? Então, vocês vão responder essas questões, vão me encaminhar por e-mail e vai valer a presença da aula 5, certo? Então, um abraço e até o próximo vídeo.